Cá estamos de novo. Isto hoje promete, pessoal. Impressionante, pá. Como é que é possível? É pá, um gajo competir em powerlifting e em culturismo simultaneamente. É incrível, pá. Foda-se. Isto é mesmo um feito único, pessoal. Impressionante mesmo. Cá estamos, Vitor, novamente. Vamos cá pôr isto, ok? Uhum. Epá, E então, estávamos na parte em que recebes essas duas cartas, uma boa, outra má. sim, sim. Epá, pronto, depois aí eu tenho. Para mim não foi grande problema, porque como eu tinha o powerlifting, que era o que eu gostava, a base era o powerlifting, Claro. eu considero-me sempre fui um tipo do powerlifting, fui fazer umas provas de culturismo. Porque pá, geneticamente era limitado, era difícil no culturismo. Tenho 1,84 m, Claro. tenho muita carne em cima. E pronto. No powerlifting já era diferente, aí já consegui fazer umas coisas engraçadas. E então dedico-me ali um bocadinho ao powerlifting. Portanto, os primeiros meses dedico-me ao powerlifting. Eu faço em 94, isto já em 94, faço Claro. novamente o Campeonato Nacional de Powerlifting, volto a ficar em primeiro, faço o Campeonato Ibérico de Powerlifting também fiquei em primeiro ou algo assim. Sim, porque nessa altura fazia-se muito provas ibéricas, lembras-te? Sim, Era, sim, sim, nós era fazíamos incrível. muito, fazíamos no culturismo também e fazia E, no e powerlifting. inclusive, eu acho que grande parte do nome que tu criaste na competição foi precisamente por isso, porque nós na altura, e ainda hoje, mas na altura, havia uma diferença muito grande entre Espanha e Portugal a nível de qualidade de competidores. E Sim. tu ainda eras dos poucos que davas porrada nos espanhóis, pá, principalmente no powerlifting. Pá. Sim, no powerlifting a gente nessa altura tinha uma equipa bastante forte. Eu, o Beto, o Rui Yeah. Santos, o Paulo Baixinho, depois mais tarde o Florino de Pinheiro. Sim, Pá, sim. dávamos uma equipa com só tínhamos dinheiro para levar quatro, não é? Ou a Taça da Europa, que era o que a gente era mais acessível e o que fazíamos, e ficámos ali quatro ou cinco vezes em quarto por equipas. Fazíamos uns bons Impressionante. resultados, estávamos perfeitamente enquadrados naquilo. No culturismo já era mais difícil, não é? No Claro, culturismo já era claro. mais difícil. Um, Pronto, faço aí o Campeonato Nacional de Powerlifting, faço o Campeonato Ibérico de Powerlifting e depois vou então, já em outubro, novamente, que já tinham passado os 6 meses, à Taça de Portugal de Culturismo na Maia. Fica em segundo. Hum. Ficou o Pedro Andrade em primeiro. Ficou um ponto de diferença, o Pedro muito maior que eu muito acortado, muito cortado. Essa Estavas, estavas. prova, essa prova tenho curiosidade, porque naquela altura a pessoa que que vivia comigo fazia de júri também na federação. E eu estava a aquecer normalmente, não é? E quando subo ao palco, vejo no júri. E pensei, pá, não, não. Eu sabia que eu estava muito renhido. Uns diziam, pá, estás mais chique que o Pedro enorme, o Pedro enorme. E eu vou ao júri e digo, não, não, eu não quero aqui, eu não quero aqui, tirem-me daqui porque senão isto então. E realmente, dois júris metem-me em primeiro, dois metem em segundo, ou os outros dois fazem o contrário, e depois há um que decide a favor do Pedro. E o Pedro ganha por um ponto, e pronto, o Pedro era mais completo, eu muito cortado, a minha base, como era bastante incompleto, não, os braços não acompanhavam o resto, e então eu era pela qualidade que tentava Claro. chegar ali acima. Depois, faço ainda nesse ano um campeonato de peso morto, que fica em primeiro lugar, e vou, por iniciativa própria, a um grande prémio internacional de Toulouse, onde havia uma mistura de tudo, Guab e FBB, não sei do quê. E fiquei em quarto, com um nível muito alto. O terceiro tinha ficado em terceiro ou em quarto nos Jogos Mundiais. Estamos a falar de Pomba. atletas montado com um berro de mais, não sei do quê. Uhum. Pronto, fiz aquilo. Isto tudo de carrinha. Íamos de carrinha, não havia dinheiro para mais, era o Pena que me levava, mais uma vez. O Pena nessa altura já me arranjava um patrocínio bom. Eu recebia um X por ano em dinheiro para deslocações, química, o que eu quisesse. Eu só acho que eram 300 contos ano. Que mesmo que fosse Boa. agora 1.500 € por mês, era muito por ano, para essas despesas, e depois dava-me 50 contos por mês para suplementos. Um, Portanto, apoiava-me ali muito e eu já tinha ali um certo apoio.
Faço essa prova em Toulouse, fico em quarto. E chego cá, vou em dezembro, uma noite dos campeões, que foi a minha pior classificação, tirando, quer dizer, no 13º Mundial é bom, não é? Mas uma noite dos campeões, fico em sétimo, no Aquapark, ali para o Restelo, uma coisa qualquer assim. Na pré-seleção estava em quarto, salvo erro, e depois achei que tenho de esmirfar mais isto para ir mais cheio, senão não chego lá acima, e decidi fazer porque era a pré-seleção de manhã, final à tarde, faço uma sauna. E fico todo esmirfado. E parece um bacalhau da Noruega. Yeah, E yeah. fico em sétimo. Fico em sétimo, e aí sinceramente pensei, bom, eu tenho que parar, isto não é para mim, não é? Não é para a vida. Vou montar um ginásio. E por coincidência, nessa altura, o tal Fernando, que eu tinha conhecido no Portugal, Espanha, Itália e França, veio um dia a Portugal, e lá está, outra vez sem telemóvel, não é? Liga-me e diz, estou aqui em Lisboa, será que a gente se pode encontrar? E eu, tudo bem, vou buscá-lo. Foi jantar à minha casa, teve aqui 4 ou 5 dias, começámos a falar, e ele, mas tu queres que eu te ajude, que eu te prepare, não sei do quê, não sei do quê. Está bem, está bem, está bem. Então pronto, vamos lá. E comecei então a ir a Sevilha, ter com o Fernando. E eu fui com o Fernando. A primeira vez fui eu e o Jerónimo. E também é uma história brutal, porque é assim, o Jerónimo tinha um amigo em Granada. Nós vamos a Sevilha ter com o Fernando. E depois arrancamos para ir ter com o amigo dele. E o Fernando vê o Jerónimo em Sevilha, vê-nos aos dois e diz: Jerónimo, eu consegui pôr a competir aí na categoria, tipo como o David, com 75 quilos. O Jerónimo devia estar a pesar para aí 90 em volume. Consegui pôr com 75 quilos a competir com um grande nível. Andámos aqueles 200 ou 300 km até Granada e chegámos a Granada. O amigo do Jerónimo vê lá e diz: eu vou-te pôr a competir com 100 quilos. E eu, 100 quilos? Então, mas ele está com 90 em volume. E ele, a gente aqui trabalha de uma maneira diferente e mais não sei o quê. Pronto, e que ele ficou-nos assim. Eu venho, o Jerónimo lá começou a fazer as coisas que o espanhol dele mandou, eu comecei a fazer as minhas, e entretanto, eu começo a... Eu nesse ano, em 95 praticamente, não vou competir no início, porque abro o meu ginásio. Era para ir competir a essa prova onde veio o David. Era para competir nessa prova. Estava inscrito, mas depois com a abertura do ginásio foi completamente... Aqui em cima no Porto. Sim, Yeah. sim, nessa prova. Mas eu estranhei realmente, porque é que não tinhas vindo? Sim, porque eu comecei a abrir o ginásio, começa a Pois. Os prazos não dão e temos que ir às obras e isto e aquilo, e pronto, e o culturismo ficou para trás. Claro. Veio o David. E então, isto mais tarde, o Jerónimo pede-me para eu falar com o espanhol novamente para o preparar. Então o espanhol dele, afinal, os 100 quilos não resultaram. Não recordo o que é que aconteceu. Sei que ele na altura perguntou-me se eu não podia falar com o Fernando para preparar. E o Fernando diz: não, eu ofereci-me na altura, ele não quis. Se quiseres, prepara tu, porque tu já estás dentro destes esquemas, eu já te expliquei muita coisa. E eu pensei, mas como é que eu até tinha ajudado o Jerónimo no princípio, não é? Fui eu que levei ali à prova, mas comecei a pensar, mas como é que o Jerónimo vai agora acreditar que isto é o espanhol que eu está a preparar? Porque eu na altura não lhe quis dizer que o espanhol não queria, não é? E eu decido fazer uma preparação tudo escrita em espanhol. Tudo em espanhol e dou ao Jerónimo. E o Jerónimo vai a uma prova da MLO, ali no meio dos tubarões todos, em Mãe Martins, e fica salvo erro em terceiro. E todo contente. E tal, agradece ao espanhol e não sei o quê. Não há espanhol nenhum. Fui eu que fiz aquilo que escrevi em espanhol. Espetáculo. E pronto, ia fazendo assim umas coisas. Mas deixa-me só interromper aqui para te perguntar o seguinte. Ou seja, já nessa altura, em 95, quem de facto tinha a ambição de saber mais e ficar cada vez melhor, já tinha a noção que tinha que atravessar a fronteira e ir falar com alguém de nome em Espanha que pudesse ajudar, porque aqui em Portugal não estava tão evoluído como em Espanha, certo? Sim. Primeiro, vamos lá ver, estamos a falar de uma altura em que não há internet, não é? Portanto, Exato. que tem as suas partes boas e as suas partes más, não é? Porque assim, tu antes para perceberes alguma coisa, eu tenho lá ainda guardado em casa os livros que comprava.
E à partida Exato. terás que ter uma certa credibilidade para, fazer, para, editar, para lançar um livro para o mercado. E é diferente Uhum. de escrever um artigo na internet, qualquer um pode escrever e publicar, não Claro. é? Mas sim, o culturismo lá estava muito mais avançado. Quer dizer, nós naquele quadrangular que fomos, pá, ficamos nos 4 últimos lugares. Eu fico em 15º, o Saraiva em 16º, o Jerónimo em 17º e o Nelo em 18º. Portanto, estás a ver o nível, não é? Está bem que eram Portugal, Espanha, Itália e França, não estamos a falar de um regional, Uhum. estão os melhores atletas de cada país. Mas pronto, o nível. Agora, também, eu digo isso muitas vezes, também o nível, se calhar, era mais alto, porque nós aqui, tu tens um ginásio, tinhas na altura um atleta ou dois que queria competir, portanto, tu mesmo como preparador que queiras arriscar e andar para a frente, estás um bocado limitado a pensar, bom, eu se vou arriscar alguma coisa posso falhar e vão dizer que eu não presto, então vou manter isto no tradicional, não é? Vou manter isto no tradicional, não vou arriscar nada, porque isto assim sei que funciona. Não sabes se pode funcionar melhor de outra forma, não é? Epá, Uhum. e chega a Sevilha, epá, e no mesmo ginásio tenho 15 indivíduos a competir, não é? Ao mais alto nível, estamos a falar do David, que foi troféu olímpico 2 vezes campeão da Europa, pá, aquilo era uma escola de culturismo. Portanto, tu entras ali e pensas, epá, é claro que aqui tem que haver uma evolução maior, não é? Porque o pessoal aprende, e o gajo pode pôr 3 a trabalhar de uma maneira, estes 3 vão arriscar isto, estes 3 vão arriscar isto, e vamos embora ver como é que isto É. está. Mas mesmo assim, partilhávamos muita informação, não era como hoje. Nós aqui vinhamos, atravessávamos a ponte, perguntávamos às pessoas. Olha, eu lembro-me de um episódio caricato que é. Eu, quando fui competir ao Mister Montijo, quem organizou depois até foi o Pedro Andrade. E então havia uns produtos do Pula, que eram a Califórnia. Eram umas caixas de cartão amarelos. Aquilo, na composição, por 100 gramas, conseguias ter, por exemplo, 90 de proteína, 12 de hidratos e 3 de gordura. Por 100 conseguias ter 105 ou 106. Estás a ver o que é que é? E, e eu pego num saco daquilo, ou numa caixa daquilo, e vou ter com o Pedro Andrade e o Sr. Pedro. Senhor Pedro. Então, Pedro era um monstro para mim. Boa noite, Sr. Pedro. Desculpa lá, estes produtos da Califórnia são bons. E eu, pá, isto é tudo bom, pá. Tu tens é que tomar, pá. Tens que tomar, pá. Andar para a frente com isto, pá. Tomar, comer muito, treinar pesado. Tu estudas. E eu, estudo sim, senhora. Então é assim, vais para a escola, quanto menos livros levares, melhor. Isto não podes andar com pesos atrás. Costumo contar isto a muita gente. Foi o primeiro ano que eu chumbei, pá. E eu, pronto, isto é para crescer, é para crescer. Portanto, É nós pá, partilhávamos muita impressionante. informação. Encontrávamos à noite, falávamos, dizia, tá, olha, descobri isto aqui, não sei do quê, não era como agora, né? Olha, e aí, em 95, pá, começo realmente a ir treinar já a Sevilha. Tinha muitos dias que eu ia treinar a Sevilha. Portanto, eu abria o ginásio, orientava as coisas, chegava, tinha um Renault comercial, e eu dizia a um tipo ao outro, pá, quem é que quer ir comigo treinar a Sevilha? Ah, vou eu. Metíamos no carro, fazíamos 440 km até Sevilha. Foda-se. Chegávamos lá, fazia um treino, víamos o cafezinho, fazia o treino, comíamos, fazia mais um treino de tarde, e aí, 6, 7 da tarde, arrancava para Portugal e pronto, e chegava aqui perto da meia-noite. Mas isto muitas vezes, muitas vezes. Mas fazias o treino sempre sobre a supervisão do Fernando ou. Não, não, não. Epá, o Fernando era um bocado mais a parte química. Ok, O ok. Fernando, o Fernando muitas vezes dizia-me: tu, a nível de nutrição, estás muito bem, estás, sabes o que fazes. A nível de treino também. Aliás, até acho que treinávamos, porque eu aqui também treinava com outras pessoas, não é? Acho que treinávamos melhores que os espanhóis, em termos de Uhum. movimento. E aí também, que eu, para mim, acho que isto, a genética é tudo. Porque, repare, eu sempre fiz um agachamento. Portanto, eu entrava naquele ginásio em Sevilha, que era o Body 2, em Sevilha, e eu começava a fazer agachamento e era de longe o que fazia mais. E com agachamento, lá estava, ter com o rabo no chão. E o David a fazer uns agachamentos que, para mim, aquilo não é agachamento nenhum, nem meio agachamento é. Epá, e aquilo, as pernas muito maiores. Pronto, Yeah. isto tem a ver com a genética da pessoa, não é? Isto é como um tipo chegar ao pé do Pedro Andrade e ver o gajo a fazer um bíceps com 100 quilos, todo a baloiçar-se e dizer, epá, não, isto tem que estar direito e não sei do quê. O gajo com um braço de 50 e tal e tu com um braço de 40. Quer dizer, o gajo pode estar a fazer aquilo tudo mal feito, mas que resulta, não é? Pronto, é um Claro. bocado assim. Eu aí,
Olha, aí tenho 2 episódios muito bons para contar. Tenho um episódio que, portanto, eu abro o ginásio, estou-me a preparar para uma prova de culturismo, mas eu sempre treinei muito pesado. Eu sempre treinei muito pesado. É perfeitamente normal eu estar a fazer 15 repetições de agachamento com 220 e tal quilos, 8 a 250. Cheguei a fazer uma a 335 em competição, que é sempre mais Ai, difícil. meu Deus. Sim, sim. Isto a bater com o rabo no chão. A bater com o rabo no Pô, chão. mas pois, pois, É pois. aquele agachamento profundo que se faz. Portanto, eu treinava sempre muito pesado. E olha, aí deixa para não me perder, para ir por aqui fora e para te falar disso do treinar muito pesado. Eu lembro-me uma vez fui a Paris, depois de uma prova de powerlifting em Mo, fui passar uns dias a Paris e vou passar na Torre Eiffel, estava a volta à França a passar. E há lá um segurança que me vê, com uma camisola de lã, a comer uma baguete e vem falar comigo em francês, a dizer que é que eu fazia mal ao culturismo, que eu não podia comer aquilo. E eu digo, não, mas eu não sou culturista, eu sou powerlifter. Sou powerlifter. Estive aqui a competir em Mo e não sei o quê, não sei o quê. Mas, então, estás cá há muito tempo, vou dar aqui uma semana. Então, olha, vou-te dar aqui umas senhas para ir treinar ao Weider Gym. E eu, ok, lá ia eu à procura do Weider Gym. E aquilo estamos a falar de um ginásio com um monte de máquinas, uma coisa descomunal. Yeah. Eu tive muita pena de não ir ao Weider Gym tipo às 8 da noite, que supostamente era quando estaria o pessoal do ferro a treinar. Yeah. Eu ia treinar tipo à hora do almoço, onde havia para aí 4 ou 5 gajos, para mim eram profissionais, enormes, todos redondos, todos coisas. E eu vou, meto-me lá no meu cantinho. Aquilo eram os cacifes já com cadeado na altura. Eu não tinha o cadeado. E então pego na minha malinha e vou lá para um cantinho, com os calções e não sei o quê, e começo a fazer agachamento. Quando eu estou naquela série de agachamento, sozinho, sem ninguém para mim, tipo com 15 repetições a 220 quilos ou algo assim do género, tinha aquela malta toda muito grande a olhar para mim, tipo, Claro. esse gajo veio, meu. Quando cheguei à recepção, lá me perguntaram, eu faço powerlifting e não sei o quê, porra e tal. Então, e tenho um episódio muito engraçado, que é, eu estou em temporada normal a preparar-me para o culturismo e telefonam-me da federação a dizer que havia uma pessoa qualquer que se tinha aleijado, precisavam de uma pessoa para ir ao Ibérico de Força, a Igualada, para Barcelona, e precisavam de uma pessoa para a categoria de 110 quilos. E eu estava com 107 ou 108 quilos, digo sim, então eu vou, está bem, ok, eu treino pesado, eu vou e tal, faço qualquer coisa. E vou para Alcântara, para me juntar à seleção, e fomos todos em 2 carrinhas. Quando estamos aí, vamos pesar. Vamos à farmácia, o Beto pesa 109, eu peso 107, 107 e 800, algo assim, e digo ao Beto, tu ainda vais subir de peso para ir a mais 110. O Beto, não, eu vou até 110, pelo menos no limite. E eu, não, me disseram que faltava um gajo até 110. Não, 110 estou eu. Vamos falar com o Aníbal, e o Aníbal diz, não, isto é para ir a menos de 100 quilos. É. Então, mas eu estou com 107. E agora o que vamos fazer? Espera aí, vou ali a uma farmácia. Fui a uma farmácia, deve ter sido o primeiro ou o segundo contacto com os diuréticos. Vou comprar uns diuréticos e vou daqui para Igualada, de caminhonete, nas carrinhas. Eu, por sorte, depois era no segundo dia que iria ser pesado, não é? Tenho 48 horas. Tudo a comer, não é? No ambiente pobre, tudo a comer, tudo a beber, tudo a fazer o que queria. E eu, aminoácidos líquidos pelo caminho. E só não foi pior, porque eu, como estava a preparar-me para a competição, tinha as coisas mais ou menos controladas, não é? E com os diuréticos ia dormir todo agasalhado e mais não sei o quê. E quando chego 48 horas depois à pesagem, eu peso 97,8 kg. É. Eu perco cerca de 10 kg, 9,800 ou algo assim, em 48 horas. Saio da pesagem, vou direito ao hotel, começo a beber, a comer. Tenho ali umas horas até começar a fazer a prova. E entretanto, começo a fazer a prova e eu tremia para todos os lados. Portanto, eu ia começar o agachamento, deixa eu ver se eu não me engano, que eu tenho por acaso isto apontado. Eu ia começar o agachamento com 230 quilos. E aí aos 170 ou 180 no aquecimento eu tremia todo. E digo ao Beto, vai lá e pede para pôr em menos que eu não vou conseguir fazer. O Beto, está bem, eu vou lá. E o Beto não mexeu naquilo. E eu chego lá, faço os 230. Faço os 230 e peso. E peço para pôr em 250 na barra. Impressionante, foda-se. Faço os 250 e peço para pôr em 270 na barra. Isto tudo na categoria, portanto, com 97,800 kg. E estou desidratado, estou todo lixado. Peço para pôr 270 na barra. Eles vêm ter comigo e dizem, houve aqui um engano. A barra estava com o peso errado. E eu vi logo, pronto, já me lixei, porque isto tinha era 230
Não voltaram a pôr os 250. E eles dizem, é que tu na outra enganámos, já fizeste 270. E eu digo, Foda-se. então se eu aos 250 pensava que ia fazer 270, se eu tinha 270, metam 290 nisso. E faço os 290. Faço Ei, 290 de agachamento, 150 de peito, porque eu queria passar para os 155, que ficava logo, epá, o peito era o meu fraco, e o Beto manda pôr 165, eu falho e fica a marca anterior dos 150, e faço 310 de peso morto. E bom, ganho a categoria de 100 kg e ainda fico em terceiro absoluto, mesmo assim. Epá, impressionante. é. Depois, isto tudo estava a fazer a preparação para uma grande prova que houve em Portugal, organizada pelo Silvestre, que é também uma pessoa que já conheceu há muitos anos, que foi a Formart. É onde eu me preparo a sério para uma prova. Portanto, vou uma vez por semana a Sevilha e estou 15 dias, acho que foi 15 dias ou uma semana, em Sevilha, a dormir no ginásio. Arranjava a comida toda em casa do espanhol, dormia no ginásio, levantava mais tantas da manhã, fazia o carro, fazia isto, fazia aquilo, não sei do quê. Pá, meto-me no carro, venho para Portugal, epá, e estava, para mim, a melhor forma da minha vida, embora eu fosse muito alto e, portanto, se calhar parecia magro, mas estava muito, muito seco, muito seco, muito seco. Muito seco. Faço a forma arte, começa, pá, aquilo era uma diurese que se fazia à sevilhano, era muito forte, eles ficavam-se muito nos diuréticos. Yeah. Epá, eu estou completamente desidratado. Eu estou no aquecimento, quem me estava a ajudar no aquecimento era o Jerónimo. Eu começo por beber uma Coca-Cola e eu normalmente, nessa altura, se bebesse alguma coisa, começava logo a suar um bocadinho, começo a dar golos na Coca-Cola e a ver que não mandava nada para fora e começo a beber a segunda Coca-Cola e começo a beber água e vi logo, começo a contrair e começo a sentir câmeras por todo o lado e começo a fazer a prova e há em determinada altura que aquilo era uma prova por convite, era para os 10 melhores portugueses da altura. E então davam-nos 3 minutos, salvo erro, para pousar, porque nos punham umas imagens de fundo que enviávamos. Estava muito à frente, com fumo, imagens de nós no ginásio. Epá, estava muito giro. E então, eu era para aí o sétimo ou oitavo a entrar em palco, e eu, quando venho cá para trás, começo com câmeras por todo lado e digo que quero parar, já não ia competir. Yeah. Já não ia competir. Eu deveria estar ali, pá, terceiro, mais ou menos, terceiro, quarto. Digo que já não vou competir, e veio o Silvestre ter comigo e diz-me, pá, mas se não fizeres a prova, olha que não há prémio. É, E tivemos cara. prémios muito, muito bons. Aquilo era para aí 300 ou 400 contos ao primeiro, sei que até ao quarto ainda ia para aí uns 100 contos. E eu vou... Isso em 96, Isto é em 95. Isto é em 95 95. ainda. Sim, foi Só em para setembro de fazer, 95. só para fazer a comparação que Sim. 300 contos em 95 não 1500 euros. equivale, Sim, não sim, claro. equivale a 1500 euros de hoje. Sim, sim, Equivale não. para aí a 5.000 euros de Sim, hoje, sim. atenção. Os prémios eram muito bons na altura. Yeah. Epá, e eu digo, não, pá, não quer saber, eu já era câmara por todo lado. Comecei a ter, tinha lido um artigo um pouco tempo antes do Alberto Beckles, que tinha ficado em segundo atrás do Aney, a dizer que quando te dá câmaras musculares em mais do que 3 grupos musculares ao mesmo tempo, possivelmente vais ter um ataque cardíaco. Yeah. Epá, eu lembro-me que começo a sentir câmaras por todo o lado e começo a ficar com medo e digo que já não vou continuar e deixo-me para tal lado. E depois era eu beber água e era epá, dá-lhe potássio, dá-lhe magnésio, dá-lhe não sei do quê. E eu, epá, dei-me sal, meu, eu quero é sal. Mas ninguém tinha sal, não é? E eu quero é sal, eu quero é sal. Pronto. Entretanto, aquilo vai passando um bocado. Olha, eu lembro-me que estava tão mal, que eu fui para a casa de banho e tirei a tanga. Fiquei todo nu, porque a tanga fazia-me confusão, estava no corpo. Pá, eu Yeah. estava completamente desorientado. Desorientado. Sim. E então fico ali um bocado deitado, toda a gente estava na árvore, quase em coma, ali deitado. Lá veio o Silvestre, não sei o quê, pá, não, Silvestre eu não vou. Mas depois começo-me ali a sentir um bocadinho melhor. E digo, quando está para aí no sexto ou no sétimo, faltava um ou dois para entrar. Porque aquilo dava muito tempo, que era 3 minutos a cada um. Entrada a 6, 4 minutos, deu muito tempo. Então eu vou lá. E pronto, e lá vou eu. Lá vou eu, nem conseguia fazer uma contração de bíceps, porque quando apertava muito, prendia-me tudo. Portanto, era quase, vinha aqui, tinha que sair logo, não sei do quê. Mas mesmo assim ainda fiquei em quarto. Ficou na altura, como é que ficou? Ganhou, salvo o Alex, ficou o Pedro Andrade, o Paulo Domingos, eu e o Guerreiro ficou atrás de mim, o Ulisses.
Pronto, depois aí vem o que eu acho que considero assim a loucura da minha vida. E Epá, eu então? a formar-te, vou para a Lausanne, basicamente descansar um bocado, porque nessa altura era teoricamente a minha lua de mel, digamos assim. Vou para a Lausanne, estou uma semana na Lausanne, começo a treinar no ginásio Floresta da Lausanne 3 diazinhos, sou entrevistado lá pelo jornal e tudo, para um gajo anima-se ali um bocado, e faltavam 3 semanas para o campeonato nacional de peso morto. Faltavam 3 semanas para o Nacional de Peso Morto. Eu vou ao Nacional de Peso Morto, num domingo, fico em segundo. Fico em segundo, ganho ao pau baixinho, eu fico em segundo. Isto a preparar-me para uma prova, porque agora para se localizarem é mais ou menos isto. Portanto, eu faço a formar-me, 2 semanas de descanso, 3 semanas a começar-me a preparar, não para o peso morto, mas para a Taça de Portugal de Culturismo, que era nessa sequência. E então, portanto, estávamos para aí a 4 semanas da Taça Nacional de Culturismo. E eu faço, portanto, 3 semanas, faço Nacional de Peso Morto um domingo, fico em segundo lugar. 3 dias depois, vou a uma eliminatória do Mr. Pump, que era uma bebida energética na discoteca Crazy Night, ganho a eliminatória, numa quarta-feira. No sábado, vou à Taça de Portugal, Culturismo, ganho, portanto, 3 dias depois, ganho a minha categoria, ganho o absoluto e ganho o melhor posador. Pô, mas... E trabalhava numa discoteca com o Jerónimo, que era o Dinossauros, ou o Cleópatra aqui em Alhos Ventos. E tínhamos que ir trabalhar. E eu chego à discoteca, e começo a ver que também vi um prémio qualquer no Powerlifting no dia a seguir, e eu digo assim, então, e se eu fosse ao Powerlifting? E o Jerónimo, estás maluco, mas agora vais para o Powerlifting, o gajo está aqui todo partido. Não, eu era capaz de ir, eu era capaz de ir. Então, vamos à discoteca e digo ao dono da discoteca, olha, a ver se me podias dispensar que eu queria ir amanhã uma prova de Powerlifting aqui no Barreiro. E ele, olha, então fazemos assim, eu dispenso-vos aos dois, mas vocês fazem aqui a exibição da abertura da discoteca. E a gente, é já. Dás aí hambúrgueres e cervejas à malta toda, que a gente faz, vinha connosco, e a gente faz a exibição. Fazemos uma exibição, isto tipo a abertura da discoteca, lá para 1 da manhã, faço a exibição, Pá. portanto, paga uma noite, arranco para casa, levanto-me no dia a seguir, troca de comer, e aí vou eu para a prova de powerlifting, no dia a seguir. E faço 250, não, faço 290 quilos de agachamento, Foda-se. 150 de supino, 310 de peso morto. Ganho a categoria faço 280 de agachamento, 150 de supino e 300 de peso morto. Assim é que é. Ganho a minha categoria e faço o maior total da prova e ganho o absoluto no Florino Pinheiro. Isto, menos Foda-se. de 24 horas depois da prova de culturismo. Depois, logo a seguir, uma semana ou outra depois, há a final do Mr. Pump, que ganho eu também. E por fim, acaba esse ano, ainda há a Noite dos Campeões, completamente depois disto tudo. Portanto, abri o ginásio, desde 95, eu abro o ginásio, faço estas coisas, os ibéricos, estas macacadas todas, e vou à Noite dos Campeões completamente estourado, não é? Já ganho ao Veríssimo. No Contos, ficou em segundo e ficou ao Rebolo em terceiro. Pronto, depois começa a acalmar isto um bocado. Poxa, impressionante, pá, impressionante. Fazia as duas, coordenava as duas Pá, coisas assim. tu consegues hoje em dia olhar para trás e perceber que isso é de facto impressionante. Consigo, tenho um bocado a noção, porque realmente estamos ali muito, muito frágeis, não é? O culturismo debilita muito a pessoa. Claro, Porque depois isto tudo junta-se o quê? Como é óbvio, qualquer culturista que nos esteja a ver sabe que se calhar naquela última semana pouco dormimos, não é? Tentamos claro, dormir, claro. mas a ansiedade, a sede, é muito complicado. Portanto, estamos a falar isto neste processo todo sem comer muito bem, a fazer dieta, com cargas destas, até era bastante arriscado. Muito Ter mesmo, uma lesão muito. mais séria, e pronto, mas olha, era aquela coisa, vou também e pronto. Porque isto vem de um princípio que eu nunca assisti, mas tu sabes que havia umas provas há muitos anos, muito antes de nós, muitos antes da nossa geração, havia umas provas que eram, salvo erro, organizadas no Mister Apollo, que era tipo o atleta mais completo. Tu tinhas que fazer plástica num dia e no dia assim fazias uns movimentos que eu não sei Claro. quais são,
de força. E o cúmputo geral é que te dava, e que eu sempre me fascinou. Para mim aquilo é que era o atleta mais completo. O gajo estar Sim, em boa forma física, mas estar com saúde para ir levantar peso. E exato. então nós, quando tivesse a oportunidade, pronto, ia fazendo essas coisas e correu bem, e correu bem. 96, pronto, comecei a acalmar mais um bocadinho, ganho um prémio sem ter nada a ver com o culturismo, mas nada diretamente. Foi pelo esforço, pela época de 95, sou atleta do ano pela Confederação Nacional de Esportes, lá no meio dos tipos de Jogos Olímpicos e não sei do que, lá fui buscar aquilo. E começo-me a dedicar um bocadinho mais a sério ao powerlifting. Vou ao Campeonato da Europa, fiquei nono, primeira experiência assim mais a sério do Campeonato da Europa, fiquei nono, na Hungria, em que a coisa também nem me correu assim muito bem, porque eu andava sempre com, aí já parecia quase, andava sempre com os comprimidos todos separados e não sei o quê, e há um dia, eu tomava em Espanha, eles utilizavam um produto que era ácido nicótico, em comprimido, tomávamos antes da prova, fazia uma dilatação brutal, e parecia Claro. e aquilo tinha exatamente a mesma configuração do que um comprimido qualquer, agora não me consigo lembrar o que era, que eu metia antes da prova de força. E eu chego à prova de esforço. Do halo-testing? Não me lembro o que é que era. Sei que meto. Não, porque aquilo era uma cápsula, não me lembro o que é que era. Sei que as cápsulas eram parecidas. E eu tomo aquilo e vou para o aquecimento. E aquilo começava-te a fazer um calor, mas uma coisa assim de repente. Ficava cheio de veias ao princípio. E eu começo a fazer aquilo. E vou no pavilhão, e eu nunca mais esqueço. O pavilhão estava um dia de sol, e o pavilhão mas era tipo semi-transparente, o telhado. E eu começo a olhar para os meus braços e estava a achar os braços muito vermelhos, estás a ver? E digo assim ao pau baixinho: não estou muito vermelho. E o pau baixinho: não, é do sol. Mas o pau baixinho já tinha visto que havia ali qualquer coisa estava bem. Eu começo a fazer o agachamento, chego à segunda tentativa do agachamento, faço o agachamento. Faço 310 kg de agachamento nessa prova. Na segunda tentativa, ia fazer tentar 320, ou que era na terceira, mas solta-me logo o sangue pelo nariz. Eu tenho uma veia de saída do nariz, que devia ter sido a cara, mas nunca foi. Então, sangue com frequência do nariz. E então, aquilo sai logo ali o sangue pelo nariz, e eu peço logo, já não faço a terceira tentativa, para tentar recuperar um bocadinho para o supino. Portanto, depois já perdi ali 10 kg e tal, mas mesmo assim ainda fiquei em nono. Isto com 108 kg de peso. Para ver como eu aumentava e diminuía de peso facilmente, 2 meses depois, isto foi no 19 de 5 de 96, e em 2 meses depois, 19 de 7 de 96, eu vou à Taça da Europa de Powerlifting, em Meaux, França, em que já vou pesar 121 kg e 200. Ai, meu Deus. Deus. Aqui 13 kg e 200 em 15 dias. Faço 312,5 de agachamento, 192,5 de supino, e eu aumentava um bocadinho o peso corporal, o supino disparava logo lá para cima. E 335 peso morto. Faço 845, ganho a Taça da Europa, Powerlifting. Aí tenho 2 episódios muito engraçados. Então tu és detentor da Taça da Europa de Powerlifting desse ano, 96. Sim, da minha categoria. Muito bom. Mas tivemos aí portugueses que ganharam, o Pau Baixinho ganhou, o Florino também acho que ganhou, o Beto também ganhou. Portanto, tínhamos uma equipa muito, muito boa. Nós não ficávamos melhor porque aquilo, acho que na classificação... Sim, mas tu, esses nomes que mencionaste, são pessoas formidáveis, mas são todos powerlifters só. Sim, é 100%. Tu és o único culturista que eu conheço que tens um título da Europa. Brutal, brutal. E nós tínhamos uma equipa muito boa, não ficávamos mais à frente, ficávamos sempre normalmente em quarto. Olha, há aqui uma pessoa que pôs assim: esta semana vai ser filas à porta da loja. Eu disse-te, não te disse? Eu estava a dizer, porque nós tínhamos uma equipa muito boa, só que não tínhamos dinheiro também para dar mais gente, percebes? Claro. E então, aquilo eu acho, eu não quero, posso estar errado, mas eu acho que a classificação era as 6 melhores classificações dos atletas de cada país. Nós só pontuávamos com 4. De maneira que, pronto, ficávamos ali em quarto, mas à frente era todos os países que eram da União Europeia, não é? Não era mau. Mas, Vítor, deixa-me, sem te querer interromper esta história magnífica, mas, eu estou aqui cheio de curiosidade de fazer uma pergunta e tenho medo de me esquecer. E acho que é uma pergunta que este pessoal todo está aqui connosco vai ficar satisfeito.
tu estás desde o início a contar-nos o teu percurso e estamos constantemente aqui, opá, maravilhados a ouvir as tuas marcas de powerlifting. Sim. Mas diz-me uma coisa, tu, como culturista, obviamente que também treinavas como um culturista. Então diz-me uma coisa, quando eu digo que treinavas como um culturista, tu não fazias só agachamento, nem supino, nem peso morto. Tu Não, não, fazias, não. tu treinavas Aliás, como um culturista. sim, o meu processo para o powerlifting normalmente era, eu começava a treinar, vou dar um exemplo de peito, pronto, eu começava com spino inclinado com halteres, por exemplo, e umas aberturas inclinadas, e quando me ia aproximando nunca treinava muito. Para mim, isto não é preciso treinar assim muito. Vamos lá ver, a intensidade para mim é que manda. Para mim, eu vou muito pelo Dorian. Yeah, yeah. Dorian. Para mim, Dorian e acabou. Portanto, aquilo é intensidade, uma ou duas séries de aquecimento e a seguir carregar e acabou. Porque acho que estar ali muitas horas, aquilo não dá nada. Epá, há pessoas que estão de uma maneira, eu sempre usei bem assim. Portanto, eu fazia ali três exercícios por grupo muscular, muito curtinhos, e depois ia tirando, até ficar só com o supino, com o Claro, peso todo e com o agachamento. com agachamento. Mas onde Tirava eu os queria, acessórios todos. mas onde eu queria chegar com esta pergunta era: será que podes partilhar aqui connosco algumas das marcas em exercícios típicos de culturismo? Tipo uma prensa, um X-squat, um press com halteres inclinado, porque tu Olha, devias ter uma força brutal, de certeza absoluta. sim e não, porque é assim, vamos lá ver. É como te digo, eu utilizava os movimentos básicos para pôr peso, certo? A partir daí, tudo o resto, para mim, e um bocado, como muito bem o Zé Carlos outro dia disse, que é a flexibilidade do movimento. Era aí que eu queria chegar. Exato. Portanto, repare, primeiro eu tenho uma coisa que até ainda hoje vejo em todos os ginásios e não consigo entender. Aquele pessoal que mete uns halteres, eu também cheguei a fazer, compreendo por vezes, para estimular, para dar um estímulo grande. Mas eu nunca vi ninguém, e isto é uma questão de lógica, não é verdade? Eu suponho que se um indivíduo faz um spin inclinado com uma barra e vem com a barra até ao peito, a finalidade de utilizar uns halteres é permitir um estiramento maior. Claro. Com o eixo que vai de uma ponta à outra do halter abaixo da linha do peito. E a maior parte do pessoal não faz isso, não é? Faz. Ou seja, se tu quando vis o pessoal a carregar nos halteres, normalmente, quando chega abaixo, se tu mandares para o movimento, o baixo deles está pior do que uma barra. Porque uma barra eles Exatamente. acabava no peito. E ali estão se calhar a um palmo. Exatamente. Portanto, aliás, eu até tinha uma barra no ginásio da Eleico, porque isto o powerlifting comecei a levar, fui para a Espanha comprar 2 conjuntos da Eleico que me custaram uma fortuna, mesmo usados. Yeah. Porque, porque um disco normal de ginásio, se calhar com 20 kg, era capaz de ter 19 kg e 700. Isto em 300 kg fazia muita diferença. Sem E os dúvida. da Eleico, para lá das barras serem uma coisa do outro mundo que não entortam, não é? Era oficial, agora acho que a Ivanco também está. Sim, sim. Mas era a Eleico. E a barra, para teres uma noção, a barra, havia uma publicidade que eles faziam, metiam num torno a barra, iam dobrando e depois soltavam a barra e a barra volta a ficar direita. Portanto, era uma liga de metal brutal. Sim. Só que aquilo era caríssimo. E eu comprei dois conjuntos desses, tinha-os no ginásio, ainda estão lá no contraste, que agora é o Artes Físicas, do Maciel, que me ficou com o ginásio na altura, e comprei aquilo. E eu tinha uma barra, que é uma barra normal olímpica, só que faz, portanto, na altura do peito, faz tipo uma concavidade. Faz exatamente isto. Sei. Com 2 pêndulos na ponta, tem com 2 kg, para obrigar a barra a estar sempre, vai lá, com aquela couraça para cima, que é para tu conseguires fazer um movimento mais profundo. Para quando sem dúvida. sai o movimento de peito, saís com um power de cá de baixo. Que vai fazer uma flexibilidade muito maior no movimento. Portanto, é assim, eu quando vejo a malta a dizer que faz 500 ou 600 ou 700 ou 1000 de prensa, aquilo para mim, estou como o Jorge Jesus, vale bola, não é? Não vale nada. Vale, porque depois, mas é assim, Romulo, a gente tira, as prensas não são todas iguais, não é? Tu Claro. tiras 2 graus à prensa
na confecção da prensa saiu com 2 graus de diferença, uma está a 45 graus, outra está a 47, que ninguém vai reparar o olho nu, e aquilo já dá uma diferença muito grande. Pronto, a Claro. seguir, juntas aquela malta que às vezes se mete numa prensa a fazer joelhos, como eu digo, não é? Portanto, só movimentou o joelho, aquilo para eles, não sei o que é que estão ali a fazer. E mesmo as prensas que dá para acertar o encosto, aí modifica completamente o ângulo, não é? É muito difícil. Tu mudas Claro. aquilo não faz. Para mim, para pôr carga é o agachamento, o supino e o peso morto. Isso para Sem mim dúvida. é onde se vê, ou há ou não há. Pronto. Porque, olha, vou-te dar um exemplo muito fácil. Nós quando começámos com esta brincadeira do treino, não é, nas Olaias, o Luís Afonso era um monstro. Eu tinha muita força de perna e o meu irmão, que era o maçarico, num hack, conseguia pôr praticamente tanto peso como nós. Pombas. Mas no agachamento havia uma diferença enorme. Não conseguia acompanhar. No hack, aquilo, havia ali qualquer coisa que nós nunca chegámos a perceber o que era, que ele tinha um estímulo muito grande. Portanto, isso as marcas é como eu digo, é assim, não são importantes para mim, porque fazia o powerlifting. Acho que um culturista, o meu primeiro treinador, que era a Saraiva, dizia-me, amigo, isto é assim, nem que seja a levantar uma pena, se custar, está funcional. Portanto, é isso que é importante. Eu gostava muito de treinar pesado. Gostava. Portanto, os exercícios básicos, cheguei a fazer 10 a 185 de supino, cheguei a fazer as tais 15 a 220 ou 225 de agachamento, séries de 6 a 8, no agachamento, não sei, 270 talvez, por aí assim, abaixo. Pombas, foda-se. Muito completo, sim, muito completo. Tinha muita força. E peso morto também. Arrumadas baixas também. Curiosamente, o ombro é uma desgraça. O ombro, um press de ombros, se calhar se metesse ali 60, 70 quilos, já era com muita vontade. Nunca me safei ali, não sei porquê. Engraçado. Bíceps também, nunca pus muita carga, sempre preferi um estímulo melhor, um alongamento mais correto, para tentar corrigir, que era a minha parte mais fraca. E então não utilizava nunca muita carga. Nesses outros, sim. Nesses outros utilizava muito peso. Ok. Bom, nós íamos aonde? Íamos no campeonato Sim. da Europa. Lembro-me, por exemplo, nesse campeonato da Europa, eu sozinho com o pau baixinho, mais o Antero, foi o Antero Faria de Leiria. Era o Antero. Eu não sei se ele era Faria, mas acho que sim. E nós é que tínhamos que ir ao congresso. Fazíamos o congresso, fazíamos de treinadores, de delegados, de tudo, fazíamos tudo para poder competir. Portanto, estás a ver a confusão que era. Depois, nessa tal prova em França, em Moulins, que eu ganho, para mim tive, por um lado, uma pena enorme, por outro, foi quase uma honra enorme que tive. O que é que acontece? Eu chego ao fim, aí tenho 2 histórias boas, que é, eu chego ao fim da prova e não há bandeira nacional, porque era improvável um português ganhar aquilo. Não tinham bandeira. Nem tinha o hino. Não havia bandeira. Epa. E eu ia para o pódio e tocava o hino. E então, a bandeira lá conseguiram arranjar, estava lá um imigrante a ver que nos emprestou uma bandeira, e o hino eles vieram perguntar se podiam pôr uma fanfarra militar. E eu disse que não punham fanfarra nenhuma, que eu cantava e deixava-me matar sozinho. E então lá fiz o pódio, assim, sem o hino. E pronto, olha, foi curioso. Eu, como diz o Marcelo, já me disse uma vez ou duas, foi a melhor homenagem que me podiam ter feito, que era chegar ali e olha, este gajo não vai ganhar, e ganhou. A segunda história que fiquei muito contente foi, eu passei o controle antidoping. Para mim foi uma coisa que, passei o controle antidoping, estando a fazer o doping, não é? Portanto, estamos a falar de... Isto até tem um episódio também curioso mais à frente, que eu depois voltei a passá-lo 2 vezes e fiz um atleta ou outro passar também. E depois o Eduardo Ribeiro, químico, falou, uma vez veio ter comigo e disse, como é que tu conseguiste passar isso? Eu disse, olha Eduardo, eu fui a um congresso teu uma vez e tu deste lá como é que à partida iria passar. Tiras isto a X semanas, tiras isto a outra, fazes isto, fazes aquilo. E eu pus aquilo em prática. E resultou. As coisas e consegui. Passei o controle de doping. Mandaram a análise a dizer que tinha os níveis de testosterona muito elevados, mas que se viam que eram naturais. Portanto, eu depois, claro, que fui tirando as substâncias e carregar com tribos e mais isto e mais aquilo. E então estava... e dizem-me que no próximo campeonato a seguir irei ser controlado na mesma.
para verificar se realmente é mas como era aconselhável ir a um endocrinologista. Epá, nunca cheguei a ir, claro, eu sabia o que estava a fazer, e lá fui. Depois daí começa então, olha, em 96, acho que ainda em 96, organizo um campeonato. O meu primeiro campeonato que organizei na discoteca Cleópatra. Ganhou o Luís Mendes. Muito bom. Grande Luís Mendes. Foi quando eu comecei a preparar o pessoal já um bocadinho mais a sério. O Luís e o Carlos Pereira chegaram ao meu ginásio. Olá, sou o Vítor, boa tarde. O Luís parecia um bolinha, muito gordinho. O Carlos Pereira com um potencial muito melhor. O Carlos Pereira era muito seco já na altura. Comecei a prepará-los. Pensei, o Luís vai demorar mais tempo. Mas, curiosamente, o Luís é que foi competir. O Carlos não deu. O Carlos foi muito a pena. O Carlos tinha um potencial muito grande. O Carlos sempre foi um tipo que, hoje vou competir e para a semana vou para a praia ou faço uma coisa qualquer e estou-me a borrifar para isto e passado aí 2 semanas lembra-se, olha, um campeonato e volta outra vez. Porque o Carlos tinha muito potencial. O Luís ganha, muito seco. Também tenho umas fotografias disso, estava muito bom. E ganha. Em 97, faço o Campeonato Nacional em Elvas. Já eu estava a fazer de juiz na federação, já era aí mais ou menos pronto, um cromo da bola no meio disto, não é? Também um bocado tive a sorte de, já ontem o Veríssimo também disse isso, nós tivemos um bocadinho a sorte do Zé Carlos desistir em 93 por causa do doping e daquelas confusões. Pois foi. Então, ficávamos um bocadinho atrás sempre do Zé Carlos, não é? Iríamos estar atrás, o Zé Carlos era o cromo da bola. Assim, pronto, tivemos todos um bocadinho os 5 minutos de fama, foi muito o Zé Carlos era muito superior realmente a nós. Aí faço o Campeonato Nacional, fico em segundo, numa decisão também muito polémica. Eu estava muito mais cheio. Aquilo era um rapaz, eu não me lembro, Rui qualquer coisa. Ele tinha vindo dos Estados Unidos. Era português, mas estava nos Estados Unidos. Veio. E o gajo tinha muito mais maçudo do que eu, um desequilíbrio muito grande entre a perna. Eu, até numas fotografias que tu puseste, tu aí com uma tanga azul, neste post que fizeste, estava muito seco, mais equilibrado. Foi a altura que eu também acho que estava mais equilibrado. Já ali com 103 kg em palco. Concordo plenamente. Fico em segundo. E aquilo é muito polémico, porquê? Porque eles pegam e dizem eu fico em segundo, mas quem selecionam para ir ao Portugal, Espanha, aí na Maia, salvo erro na Maia, sim. É a mim. Portanto, eu é que vou ao Portugal, Espanha na Maia. Vou ao Portugal, Espanha na Maia, fico em terceiro, por culpa minha. Fui uma besta. Eu estava, aí sim, estava no topo, estava mesmo muito bom. Veio cá, entretanto, até o Fernando acompanhar-me e o David no último dia da prova. E eu chego ao pequeno almoço, começo a olhar para aquilo e acho que estou mesmo muito bom e começo a beber um bocadinho mais de água e meter um bocadinho mais de água e meter um bocadinho mais de água e pronto. E passei o ponto de competição. Quando o espanhol, para aí 4 horas antes da prova me vê, o Fernando diz-me esquece, já passou, começa a comer, vamos tentar ir o melhor possível, mas isto já passou, o teu ponto de competição já passou. Mesmo assim fiz terceiro, ficou Javier Alvarez em primeiro, que era um cromo em Espanha, nesse coisa, era um ficou o Luís Mendes em segundo, muito definido, completamente desidratado, deitado no chão praticamente o tempo todo que esteve em cima do palco. Muito mal. Eu a dar-lhe água e a tentar... Aliás, isso era típico nas provas do Luís, pá. Sim, já antes na MLO. Aliás, esse episódio aí, o Luís já não está sob a minha mão. Porquê? Porque numa prova anterior, que eu não estou a competir, eu estou na organização, numa Power Expo ou alguma coisa assim, não sei, ou aqui não me lembro qual é a prova. O Luís está a competir e o Luís começa com câmeras e a cair para o lado no palco e sentir-se mal. E eu é que eu estava a preparar, pesei tudo ali e penso, não, primeiro até a saúde do atleta, não é? E tiro do palco, dou-lhe a beber, bebe, e mas vou ficar, calma, acabou, isto acabou, a prova e depois é outra. E o Luís não ganha a prova e fica tramado comigo. Foi, não desce aquilo e não sei do quê, não sei. Luís, provas há muito, a gente depois vê isso. Isto, primeiro é a saúde, depois é isto que está aqui. E o Luís então saiu do pé de mim e foi ser preparado pelo Tino, bem Martins. E aí, portanto, é óbvio, naquele período de tempo, isto estamos a falar se calhar em 6 meses ele vai para o Tino. O Tino era um excelente preparador. Aliás, o Tino, há muitos anos, era a escola do culturismo aqui. Portanto, o Tino era um excelente preparador, mas como é óbvio,
apanha o atleta de competição ali num processo pelo meio, ainda não o conhece bem, e eles depois até me chegam a dizer, pá, a gente ganha-te porque fomos buscar a tua preparação do Luís, porque sabíamos que aquilo funcionava com ele, não é? Pronto, e o Luís ganha-me aí. Pronto, eu fico em terceiro e acho que foi a última prova que eu fiz de culturismo. Epá, eu pensei na altura, eu tenho que meter muito mais química nisto para ir mais para a frente. O ginásio já me estava a ocupar também muito, muito tempo, as preparações, já estava a começar a preparar muita gente, e então abdico do culturismo e penso, vou fazer o powerlifting aqui um ano ou dois, porque consigo treinar 3 vezes por semana, comer bem, mais solto, e consigo dedicar mais ao ginásio. Pronto, faço aí, em 98, isto foi em 97, em 98 faço ainda outra taça da Europa de powerlifting na Bélgica. Aí já no conceito ainda mais natural. Porquê? Porque eu comecei a pensar, vou ao controle antidoping, já sabia, não é? Aqui ia lá, porque tinha dado as análises muito altas, e então aí pensei, eu nem vou estar aqui a arriscar nada, vou muito mais limpo. Baixei de peso, na outra fui com 120 e tal, nessa fui com 114, fiz 300, 175, 325, faço 800 quilos, mesmo assim ainda fiquei em terceiro lugar. Muito bom. No episódio também curioso, porque eu fui o único. Havia aí uma prova que tínhamos ido, eu não sei se foi antes ou depois, mas sei que tínhamos ido com. Eu tinha levado o Quintas, portanto o Paulo Ribeiro é o Quintas, a gente chamava-lhe o Quintas porque era de Quintas do Campo. E o João Machado foram ao. Não, aí foi depois, aí perdi a mala. Eu por acaso fui o único que levava o fato e os cintos comigo. Ou seja, pus o resto no porão e pensei, vou levar o equipamento comigo. Chegámos à Bélgica, desapareceu as malas de toda a gente. Tudo a querer como é que vamos fazer. Depois eu tinha, como o meu ginásio era muito perto do aeroporto, tinha muita gente da TAP, lá consegui falar com umas pessoas que nos conseguiram enviar a descobrir as malas, enviar as malas para os hotéis e lá nos chafámos todos, com mais um quarto lugar, salvo erro, por equipas. Depois, aí também começo a ver, isto realmente sem químico, porque aí estava natural, isto no powerlifting também não tem assim tanta piada. E tive ali que era assim, eu tinha ganho uma taça da Europa, tinha ficado em nono no campeonato da Europa, que era mais difícil do que o campeonato do mundo. Porquê? Isto parece um contrassenso, mas não. Porque o campeonato do mundo, o campeonato da Europa, na altura, tu podias levar 2 atletas por país. E o campeonato do mundo só podias levar um. Portanto, como a Rússia, a União Soviética, tinha sido toda dividida, nós tínhamos 2 russos, 2 bielorrussos, 2 ucranianos. Portanto, aquilo era muito forte, aquele bloco. 2 alemães. Sim, mas assim, os alemães eram menos. Nós aqui nestes países, Portugal, Espanha, Itália, França, mesmo Inglaterra, há um atleta que ficou atrás de mim nesse campeonato da Europa, Salvador ficou em 10º, e depois no campeonato do mundo fica em 5º, para ver como é que era. Mais ou menos com as mesmas marcas. Portanto, era mais fácil o campeonato do mundo. E então, eu começo a ver, no campeonato da Europa, vejo os russos a treinar, a aquecer, não é? E que parecia uma equipa de Fórmula 1. Portanto, tinha o treinador, tem um treinador a dar-lhe as marcas, tem um tipo a pôr-lhe as ligaduras, tem 2 gajos a montar-lhes as barras. Eu, a maior parte das vezes, fazia isso sozinho no ginásio. Porque quando tinha 2 pessoas para me ajudarem, que era o Beto e o Rui Santos que treinavam no meu ginásio, eram 8 da noite e tinha o ginásio cheio e tinha que ganhar dinheiro. Não é? Portanto, não podia estar ali a competir. Era complicado. Eu comecei a ver aquilo. Depois houve uma altura no Campeonato da Europa que ainda fui ter com um atleta russo muito bom, que era o Spinov. E o Spinov ofereceu-se na altura para me preparar, perguntou-me a idade, as marcas que eu tinha, quantos anos de treino, e disse-me, prepare-te, pagas $1000 por mês e eu, dentro de 2 a 3 anos, faço campeão do mundo de powerlifting. E eu pensei, vou ficar com os $1000 porque isto é muito aí, não dá para ir aí. Outra curiosidade também gira, que me lembro agora por causa dos russos. Eu faço os 335 de agachamento, e já antes fiz isso. Eu sempre notei que o cinto, aqueles cintos grossos de powerlifting, me prejudicava o movimento. Mas toda a gente fazia com cinto, e era uma loucura fazer sem cinto, não é? De maneira que um dia estou no Campeonato da Europa de Powerlifting e vejo os russos e os ucranianos a fazer sem cinto. E eu, o que é isto? E vou falar lá com um master ucraniano.
E o gajo começou-me a gozar comigo, a dizer-me: não, nós os russos somos um povo pobre, não temos dinheiro para cintos, fazemos isto em equipamento. A gozar comigo. Eu, vai lá, diz lá, e não sei o quê. E o gajo disse-me exatamente aquilo que eu sentia. Epá, eu acho que o cinto no powerlifting, que é um cinto grosso, sabes quais são, não é? Como é óbvio. Uhum. O cinto, num corpo grande, não é? Como, aperta mais realmente os oblíquos e todo o estômago do que os lombares. Tu tens aquilo metido, com a grossura que tem, e metes uma mão travessa nos lombares. Não estava a fazer basicamente nada. Então eu faço aqui a primeira vez, experimento, penso, faço 290 de agachamento com cinto, todo a tremer e penso, não, vou fazer 310 sem cinto. E quando fui fazer os 310, aquilo, o pessoal todo, ei, olha o cinto, vai sem cinto. E então fiz sem cinto, e pá, e a coisa correu bem. E a partir daí fiz sempre sem cinto. Portanto, eu fiz os 335 sem nenhum cinto. Epá, É. Sem cinto. foda-se, a sério. Yeah. Fazia o É, meu, agachamento sem cinto. impressionante, pô. Não dá, pareceu um gostava. Depois aí, Boas, cabaço. começo. Está aqui o cabaço connosco. Epá, eu vejo essa malta toda a passar, mas estou aqui também a ler os meus apontamentos, mas um abraço a todos. Pá, tu desculpa lá, mas eu vou ter que te transmitir aqui uma mensagem privada que acabei de receber do Zé Carlos, em que o Zé Carlos me diz assim: ó Rómulo, por isso é que eu na minha entrevista disse que os diuréticos só servem para foder a vida a um gajo. Yeah. E o Videira, se não fosse os diuréticos e se não andasse ali a comer carne e peixe, ou seja, um dia era powerlifting, um dia era culturismo, se fosse só culturismo sem diuréticos, o Videira tinha chegado, sabe Deus onde. Porreiro, pá. Mas pronto, mas olha, se calhar, pronto, também tem aquela coisa, se calhar, como tu disseste muito bem, se calhar até ganhei um bocado mais nome na modalidade por causa de conseguir coordenar as duas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque senão, pronto, no culturismo nunca teria sido. Pronto, ganhei umas provas, mas pronto, tenho consciência que um Veríssimo era mais completo do que eu. Havia muito, o Zé Carlos era uma coisa descomunal. Havia muita gente à minha frente, consegui ganhar umas provas, mas pronto, sabia as limitações genéticas que tinha umas costas muito boas, umas pernas porreiras, sim senhor, mas depois a largura de ombros para a altura que tenho era difícil e os braços muito atrasados em relação ao resto. Uhum. Pois, entretanto, em 97, sou treinador e selecionador nacional com o pau baixinho da Seleção Nacional de Força, de Powerlifting. Fundamos uma associação de treinadores já nessa altura, que eu fui sócio fundador e tesoureiro, depois já nem sei o que é que aconteceu a isso. E em 99, porque eu depois, chega em 98, começo a analisar aquilo tudo e começo a ver, bom, esta malta de leste tem um apoio diabólico por trás, eu nunca vou conseguir fazer isto. Portanto, estava ali tipo quase a ser o melhor da segunda Liga Europeia. As sócios da Europa que eu ganhava era da União Europeia e esses russos não entravam, não é? Portanto, pensei, mas pronto, num ranking mundial, se calhar estava ali, eu tenho que falar uns rankings desses, nos 30 ou 40 primeiros, mas pronto. E então, eu penso, vou arrumar as botas para isto. Pronto. Vou-me dedicar só à preparação, vou-me dedicar só ao ginásio e comecei a fazer o meu cardiozito, fazia 3 treinos por semana de pesos. Estava, pronto, um corpo da Nord. Estava um corpo da Nord, 90 e tal quilos, porreirinho e tal. E veio o Nuno Araújo desafiar-me para ir aos homens mais fortes de Portugal, na primeira eliminatória. Eu disse para isso 50 vezes ao Nuno que não. Olha, eu já estou fora disso, não estou-se a treinar, não tenho química, não me vou meter nisso outra vez, não sei o quê. E ele, mas não sei o quê, ganhaste. Eu, por acaso, tenho aqui um currículo da Federação, isto diz aqui, 8 vezes campeão nacional de powerlifting, eu por acaso não contei, mas isto é um currículo emitido pela Federação, já não sei porquê, para a FED, ou desportiva, ou qualquer coisa. 2 vezes campeão ibérico de powerlifting, campeão da Taça da Europa de 96 powerlifting, terceiro numa Taça da Europa de powerlifting, 9º campeonato da Europa, vários recordes nacionais ibéricos da União Europeia. O Nuno, já ganhaste 8 vezes, não sei o quê, então vem aqui competir. Impressionante, meu amigo. Um currículo único no powerlifting, brutal. E depois juntas por baixo, diz 13º Campeonato do Mundo Mar Mediterrâneo, na Coreia do Sul, 3º Campeonatos Mares Mediterrâneos de Culturismo em França, 3º Campeonato Ibérico de Culturismo, 4º Grande Prémio Internacional de Toulouse, vários títulos nacionais de culturismo. Atleta do ano pela Confederação dos Desportos. Depois, tenho aqui os títulos de várias pessoas que eu preparei. Tens aqui, por exemplo, os 4 lugares que a gente tinha falado, eu e o Paulo Baixinho, os treinadores e selecionadores das seleções de powerlifting. Tenho aqui um 3º lugar no Campeonato do Mundo de Culturismo em Espanha, que acho que foi do Luís Mendes.
Tenho dois primeiros lugares em campeonatos mais mediterrâneos, Chipre e Portugal. Chipre e em Portugal, que foi salvo erro o Quintas, o Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro. Tenho três lugares. Olha, deixa-me só dizer-te uma coisa. Estamos a finalizar a segunda hora, vamos ter que reiniciar novamente. É mesmo na hora certa.